Olá, boa noite. Nós estamos na nossa penúltima aula hoje. Hoje nós vamos falar, então, rapidamente sobre auto de infração. Eu fiz um apanhado do que está no Código de Trânsito, do que está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e do que está na Resolução 619 de 2016. Então, isso daqui é um apanhado geral do que está na legislação, ok? Eu entendi que assim ficaria mais fácil para vocês conseguirem reter o conhecimento, tá joia? Bom, então, assunto de hoje, auto de infração, de acordo com o estado do que está lá no CTB, no MBFT e na Resolução 619 de 2016. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que pode ser cobrado na prova de vocês, está lá previsto, né? Ele tem como objetivo uniformizar os procedimentos de fiscalização no território nacional e de orientar o agente durante a fiscalização. Então, a partir do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, os órgãos fiscalizadores, eles tiveram ali uma uniformização de procedimentos. E o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele vem e traz as exigências para o agente de trânsito. Segundo o MBFT, o agente de trânsito deve ser servidor civil. O que é servidor civil? Servidor administrativo, que ocupe cargo ou função pública, que é o nosso famoso funcionário público. Esse é o servidor civil. Então, pode ser servidor civil, estatutário, seletista ou policial militar. Por que ele diferenciou o policial militar se o policial militar é estatutário? Porque o policial militar, de acordo com o Sistema Nacional de Trânsito, lá os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a polícia militar, ela compõe o Sistema Nacional de Trânsito, entretanto, ela só pode atuar se ela tiver convênio. Por isso ele veio e trouxe de forma diferenciada a polícia militar, ok? Embora eles sejam, na maioria das vezes, estatutários. Eu creio que todos os policiais militares do Brasil são estatutários. Bom, o agente de trânsito, para fiscalizar, para iniciar o procedimento de fiscalização, ele tem que ser credenciado. Por que a exigência do credenciado? Policial militar que tem o convênio, certo? A Polícia Militar estabelece um convênio com o órgão executivo de trânsito do Estado, geralmente. Esse convênio pode ser para todos os policiais militares ou o órgão executivo de trânsito do Estado pode prever que somente vai fiscalizar trânsito uma determinada parcela de policiais militares que trabalharem, por exemplo, no pelotão de trânsito, ok? Então, esse agente, ele tem que ser o quê? Credenciado, autorizado pelo órgão com competência para fiscalização, para fiscalizar. Então, ele tem que ser credenciado ou autorizado para fiscalizar. Exemplo, o nosso Demutran, que aqui é a Autarquia Municipal de Trânsito. Todos os servidores da AMT podem fiscalizar trânsito? Não. Ela credencia somente os agentes de fiscalização, ok? Então, isso é a exigência do credenciamento. Então, tem que ser credenciado, tem que estar uniformizado dentro dos padrões exigidos para aquela instituição, ok? Não é um uniforme qualquer, é o uniforme exigido pela instituição. E tem que estar no exercício da função. Então, eu, fora do meu horário de serviço, resolvi colocar o meu uniforme, passear com o meu uniforme na cidade, no meu carro. Eu sou credenciada? Sou. Estou uniformizada? Estou. Posso autuar? Não. Por quê? Não estou no exercício regular da função. Eu tenho que estar no meu horário de trabalho, eu tenho que estar executando as minhas atividades de policial rodoviário federal, no caso, para fazer essa fiscalização, ok? O veículo utilizado na fiscalização
É obrigatório ter um veículo para se fiscalizar trânsito? Não. Entretanto, se for utilizar um veículo na fiscalização, este veículo tem que estar o quê? Caracterizado. Como é que o Código de Trânsito exige a caracterização dos veículos oficiais? Marcação nas portas, ok? Se tiver obedecendo aquilo que o Código de Trânsito exige, já é considerado como caracterizado, ok? A infração, ao ser constatada, quando o agente fiscalizador constata a infração ou quando a autoridade de trânsito constata a infração, por quê? Porque o auto de infração ele pode ser lavrado tanto pelo agente quanto pela autoridade de trânsito, ok? Então, o agente, ao constatar a infração, ele tem ali um ato vinculado. Ele pode escolher entre autuar e não autuar? Não. Ele tem que fazer a autuação. Então, é um ato vinculado. A constatação da infração, após constatada a infração, se tornou um ato vinculado. O agente tem que lavrar o auto de infração e aplicar as medidas administrativas. Ele não pode escolher, eu vou lavrar o auto de infração, entretanto, neste caso aqui, eu não vou aplicar a medida administrativa. Ele pode fazer isso? Não, é ato vinculado. A aplicação da medida administrativa é ato vinculado. Uma vez caracterizada a infração, ele tem que lavrar o auto e aplicar a medida administrativa. Quais são as medidas administrativas? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento de animais na via, né, que não tem nada a ver com auto de infração, recolhimento do CRV, do CRLV, né? Então, nós temos diversas medidas administrativas, ok? Dever do... Quanto ao auto de infração ainda e a constatação, se a constatação da infração se der por terceiros, o agente não pode lavrar o auto. O que isso quer dizer? Se uma pessoa foi ultrapassada em faixa contínua e parar lá no posto da Polícia Rodoviária Federal ou na unidade operacional, que é como se chama agora, e narrar para o agente de trânsito, olha, aquele veículo que está vindo ali atrás, placa tal, no quilômetro tal, tal hora me ultrapassou em faixa contínua. O agente pode lavrar o auto de infração? Não, porque é proibida a lavratura de auto de infração por informação de terceiros. A exceção é quando está havendo um comando. Quando estiver havendo um comando, um agente pode constatar a infração e informar o outro agente que vai fazer o quê? A abordagem e a lavratura do auto. A legislação diz que depois esse agente que constatou, ele tem que vir e convalidar o auto de infração. O que é convalidar o auto de infração? Assinar junto, né? Ele tem que convalidar. Ou tem que constar a informação em uma planilha, ok? Então, só neste caso, em caso de comando, onde um agente constata a infração e o outro aborda, é que se pode lavrar por informação de terceiros. Mesmo assim, esse terceiro é quem? Um agente credenciado, devidamente uniformizado e no exercício da sua função, ok? Bom, são deveres do agente de trânsito priorizar ações para coibir a prática de infrações. Então, é dever de todo agente de trânsito, né, priorizar ações que coíbam a prática de infrações, ok? É dever prioritário, tá? Ele deve priorizar. Não significa que ele só pode fazer ações para coibir infrações, não, tá? Mas ele deve priorizar estas ações. Deve tratar os usuários com urbanidade e respeito. Então, é dever dele o tratamento dos usuários com urbanidade e respeito, assim como é dever dele não se omitir as providências determinadas por lei.
É dever dele não se omitir a tomar as providências determinadas por lei. Por que o legislador veio dizendo isso, sendo que lá em cima ele já disse que era um ato vinculado? E se era um ato vinculado, ele tem que lavrar o auto de infração e ele tem que aplicar as medidas administrativas. Isso daqui é só para reforçar, né, de que ele não pode, no caso de um amigo, um conhecido, se omitir da aplicação da lei. Isso tem muito na fiscalização de trânsito? Tem muito. Então o legislador quis vir aqui e chamar o quê? Chamar a atenção. Olha, você não pode fazer isso daqui, você não pode se omitir. Você tem que tomar as providências que a lei determina. Também no caso de fiscalização, onde a medida administrativa é mais pesada, o usuário reclama muito, né? Às vezes o agente fiscalizador fica com pena, e aí quando ele fica com pena, ele faz o quê? Se omite. Então o legislador veio e disse, né, que é dever não se omitir. Tem que tomar as medidas que a lei determina. Bom, e para a caracterização da infração, como é que se caracteriza uma infração de trânsito? Uma infração de trânsito, ela se caracteriza quando você descumpre normas previstas no Código de Trânsito, quando você descumpre normas editadas pelo CONTRAN e quando você descumpre normas, né, do órgão executivo de trânsito, ok? Pode ser o executivo rodoviário ou o executivo de trânsito em si, né? Quando você descumpre as normas dele, você pode estar praticando o quê? Uma infração de trânsito. Mas órgão executivo de trânsito pode legislar sobre trânsito? Você não disse na primeira aula que só o CONTRAN legisla sobre trânsito? Não foi isso que estava escrito? Mas o Código de Trânsito, ele vem e diz que a Polícia Rodoviária Federal tem que fazer o quê? Credenciamento de serviço de escolta. Para ela credenciar, ela tem que colocar o quê? Regras. Se a empresa descumprir as regras, a empresa vai ser o quê? Penalizada, não vai? Certo? Vai ter um auto de infração ali? Não daqueles do CTB, né? Com pontuação para o condutor e tudo mais. Mas vai ter um auto de infração para quem? Para a empresa de escolta. Exemplo, DENIT, nas AETs. Não é ele que é responsável por emitir as autorizações especiais de trânsito? Então, ele pode prever infrações? Pode. Não serão as do CTB. Serão infrações para as empresas detentoras de veículos que necessitam de AET. O município, ele pode vir aqui e aplicar multa, que o município não é o responsável pelas habilitações, exigência de habilitação para veículos de propulsão humana ou tração animal? Sim, não é verdade? Neste caso aqui, se o município de Ji-Paraná exigir que para conduzir motocicleta você tem que ter uma determinada habilitação, se você não tiver, ou para conduzir a motocicleta ela tem que ser emplacada, e ele for flagrado com a motocicleta sem emplacamento, tem infração do Código de Trânsito? Aí sim, tem infração do Código de Trânsito. Se você descumprir portarias do DENATRAN, que também legisla sobre trânsito, né? Você está cometendo uma infração do Código de Trânsito? Sim, tá? Esses dois aqui, eles podem, né, legislar sobre assuntos que tem no Código que vão resultar em quê? Em infrações do próprio Código de Trânsito. A PRF e o DENIT, eles aplicam infrações com relação a serviços de escolta, né, a empresas de escolta, e o DENIT com relação às empresas que têm veículos que necessitam de AET cadastrados na sua frota, ok? Então, se caracteriza a infração quando você descumpre ou normas do Código de Trânsito, ou normas do CONTRAN, ou normas dos órgãos executivos de trânsito. Os executivos rodoviários, como o DENIT, por exemplo, e o DR,
as infrações que eles aplicam não são do CTB, assim como as infrações que a PRF aplica não é do CTB, ok? Responsabilidade pela infração. Nós vimos lá atrás, né, que os responsáveis pela penalidade de multa podem ser condutor, proprietário, transportador, embarcador ou pessoa jurídica ou física expressamente prevista no Código de Trânsito, não foi isso? Nós vimos que o condutor será responsável por atos na direção do veículo e que o proprietário será responsável pelas infrações relativas ao estado do veículo, equipamentos obrigatórios, preservação das características e habilitação adequada do condutor. Neste caso, quem responde é o proprietário. Entretanto, aqui, a legislação não fez menção ao embarcador e o transportador. Por quê? Porque eles também são pessoas físicas e jurídicas expressas no Código de Trânsito. Então, eles se enquadram aqui dentro de pessoas físicas e pessoas jurídicas, ok? A infração, quando ela é aplicada a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, são as infrações que não se vinculam ao veículo. Exemplo, as infrações de excesso de peso, elas são ou para o transportador ou para o embarcador. As infrações de excesso de peso, elas não ficam vinculadas à placa do veículo. Elas não ficam vinculadas à placa do veículo. Então, elas são para quem? Para pessoa física ou jurídica, expressa no CTB, responsável por infração não vinculada a veículo, ok? A responsabilidade do pagamento da multa, é sempre do proprietário. Por quê? Porque as multas, a maioria das multas do Código de Trânsito, elas ficam vinculadas à placa do veículo. Quando elas não ficam vinculadas à placa do veículo, aí o responsável vai ser pessoa física ou jurídica prevista, ok? Por isso que sempre que o condutor for o infrator, sempre que o condutor for o infrator, será notificado o proprietário. Por quê? O proprietário será notificado de que o veículo dele sofreu uma infração de trânsito. Por que notifica o proprietário? Porque ele é o responsável pelo pagamento, ok? Características do auto de infração. O auto de infração, ele formaliza a autuação, então ele é um ato formal, né? É um ato administrativo da autoridade ou do agente de trânsito. Então, o auto de infração é um ato administrativo da autoridade ou do agente de trânsito. O auto de infração é peça informativa. Ele é peça informativa. Ali no auto de infração vai conter todas as informações necessárias para que a autoridade de trânsito aplique o quê? A penalidade. Então, o auto de infração, por ele ser uma peça informativa que inicia o procedimento de aplicação de penalidades, ele subsidia a autoridade na tomada de decisão para aplicação dessas penalidades, ok? Então, eu, agente de trânsito, vou lavrar um auto de infração. Posso colocar simplesmente lá, veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante? Poxa, são tantos equipamentos, a autoridade de trânsito, ao aplicar a penalidade de multa, ela vai pensar, poxa, mas que infração que este proprietário cometeu? Então, lá no campo observação, eu tenho que colocar qual é a infração do veículo, certo? Qual é o equipamento obrigatório dele que não estava de acordo e o que no equipamento obrigatório não estava de acordo com a legislação. Ok? Exemplo, né, de equipamento obrigatório em desacordo. Vamos dar como exemplo a autuação por equipamento obrigatório em desacordo. O agente foi lá fiscalizou um veículo fabricação 2016 e observou que o
para-choque do veículo estava a 60 centímetros do solo. A resolução de para-choques que não cai para vocês, né? Se o veículo for... o veículo ele tem que ter no máximo 40 centímetros do solo. Agora, de acordo com a resolução 593, no máximo 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou colocar para-choque em desacordo, altura da travessa do para-choque ao solo de 60 centímetros. Aí a autoridade de trânsito, quando pegar o meu auto de infração e for fazer a análise para aplicação da penalidade, ela vai dizer, ok, o agente identificou aqui para mim qualquer infração que ele cometeu. Mas se ele simplesmente colocasse equipamento obrigatório, ineficiente ou inoperante e não dissesse nada. Então, por isso, o auto de infração é peça informativa que inicia o procedimento de aplicação da penalidade e subsidia a autoridade de trânsito para a aplicação desta penalidade. E a consistência do auto de infração, um auto de infração, ele só é considerado consistente quando ele consegue caracterizar perfeitamente a infração. Então, na leitura do auto de infração, eu tenho que conseguir caracterizar qual foi a infração que aquele veículo cometeu, ok? Por isso eu tenho que pormenorizar lá no campo observação, ok? Falando ainda sobre auto de infração, ele tem algumas exigências, né, algumas informações obrigatórias. É uma portaria do Denatran que vem e traz quais são todos os campos que o auto de infração tem que ter e todas as suas informações. Entretanto, esta portaria não vai cair para vocês, então vamos pegar aquilo que tem lá no Código de Trânsito. Segundo o Código de Trânsito, são informações obrigatórias do auto de infração a tipificação. O que é a tipificação? O artigo que o condutor ou proprietário ou pessoa física ou jurídica infringiu, certo? Então, qual foi o preceito legal que foi infringido? Tem que ter o local, a data e a hora do cometimento da infração. Então, local, data e hora onde a infração aconteceu. Tem que informar a placa, a marca e a espécie do veículo, certo? Tração, passageiro, carga. Isso é informação obrigatória. Então, vamos começar com a pergunta aqui. A cor do veículo é informação obrigatória? Não. Ok? O ano de fabricação do veículo é informação obrigatória? Não, ok? É obrigatório a placa, a marca e a espécie. O prontuário do condutor, sempre que possível. Por que o prontuário do condutor sempre que possível? Porque nós temos as infrações sem flagrante. As infrações sem abordagem, aquelas que o agente não consegue abordar o veículo, para dali ele conseguir o quê? As informações do prontuário do condutor. Um outro exemplo de não ser possível quando o condutor não é habilitado. Então, se ele não é habilitado, ele não tem prontuário. Então, prontuário sempre que possível. É obrigatório a identificação do órgão ou entidade autuador, do agente autuador e do equipamento utilizado. Se foi utilizado equipamento, o auto de infração tem que vir e indicar qual foi o equipamento, ok? Exemplo, auto de infração por alcoolemia. Nós não temos que colocar lá a marca, o número de série e o modelo do etilômetro no auto de infração. Isso daqui é por quê? Porque a legislação ela exige que o equipamento também seja identificado. É exigido que no auto de infração tenha o nome do agente que autuou? Não, o nome não é obrigatório. É obrigatória a identificação. Então, se constar lá a minha matrícula, eu estou identificada? Estou, ok? Então, não necessariamente tem que ser o nome, tem que ser a identificação. Geralmente a identificação se faz pela matrícula, ok? Nome, pode ter vários nomes iguais no mesmo órgão, não pode?
Pode, mas matrícula? Matrícula não, matrícula é individualizada, ok? Tem que ter também, sempre que possível, a assinatura do infrator. Sempre que possível. Por que sempre que possível? Porque eu não posso obrigar ele a assinar o auto de infração. Se ele não quiser assinar, ele não assina, ok? Caso ele assine e ele seja o responsável pela infração, já vale como notificação. A Polícia Rodoviária Federal, ela não colhe mais a assinatura dos condutores na quase sua totalidade das vezes. Por quê? Porque depois você tem que fazer um trabalho manual identificando. Esse assinou, esse não assinou, esse aqui assinou e ele era o infrator, esse aqui assinou e ele não era infrator, ele era condutor, mas a infração foi de equipamento obrigatório, então é do proprietário. Isso daí leva o quê? Muito tempo. E hoje nós estamos no quê? Na era eletrônica. Então, expede notificação para todo mundo. A partir do momento que ela expede notificação para todo mundo, ela não precisa mais ficar se preocupando com a assinatura. Por quê? Porque essa notificação se dará, né, pelos correios, ok? Ou agora nós temos o Sistema Nacional, o Sistema de Notificação Eletrônica, que pode ser tema da prova de vocês. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles têm que se cadastrar, né? E eles têm que oferecer um sistema de notificação eletrônica, que é o SNE. Depois vocês, por curiosidade, vão lá no Google Play e baixem o SNE. A legislação diz que se você baixar o SNE, o Sistema de Notificação Eletrônica, certo? Depois, se você abrir mão do prazo para recurso, lá você tem um desconto de 40%, porque o desconto usual é de 20%, né? Você paga o valor da multa até o seu vencimento por 80% do valor. Se você se cadastrou no SNE para receber as notificações e abrir mão do prazo do recurso, aí você pode pagar a multa até o vencimento por 60% do seu valor, ok? Então vale muito a pena para o cidadão. Nos demais casos, ele pode receber a notificação eletrônica, certo? E não abrir mão do recurso. Aí ele tem um prazo um pouco maior. Bom, comprovação da infração. Como a infração de trânsito pode ser comprovada? O agente de fiscalização, ele goza de fé pública, né? Ok? Ele goza de fé pública. Então, a infração, ela pode ser comprovada por declaração do agente ou da autoridade de trânsito, ou, quando for o caso, por equipamento ou aparelho. Exemplo de infração que eu necessito de equipamento para sua comprovação. Etilômetro, né? No caso de alcoolemia. Eu tenho que ter o aparelho para oferecer. Se eu não tiver o aparelho, eu posso fazer o quê? Declaração. É um dos casos em que ela pode se dar por equipamento, mas ela também pode se dar por declaração, porque o termo de constatação não deixa de ser uma declaração, ok? Multa de excesso de velocidade. Preciso de equipamento? Preciso. Multa de excesso de velocidade lá nas rodovias, eu preciso do equipamento. Outro exemplo aí, né? Quando o pessoal fura o sinal vermelho, e são aqueles equipamentos pardais, né? Não tem os pardais aí nas cidades grandes, que são equipamentos utilizados para o quê? Para comprovar a infração do condutor que fura o sinal vermelho, certo? Então, essas são as duas formas de se comprovar a infração: declaração do agente ou da autoridade, ou equipamento ou aparelho eletrônico, químico, eletroquímico, né? Pergunto: uma infração de ultrapassagem. Você está ultrapassando outro veículo e o agente flagra você fazendo a ultrapassagem local com marcação viária contínua.
precisa de equipamento? Não, não precisa de equipamento. Basta o quê? A declaração do agente de trânsito. Ele vai dizer lá no auto de infração que você realizou a ultrapassagem sobre outro veículo no quilômetro tal da rodovia, onde havia marcação viária contínua. Bastou isso aí para caracterizar a infração, não bastou? Às vezes os usuários, eles leem isso aqui e só se lembram do equipamento. Aí você diz, senhor, o senhor cometeu uma infração de ultrapassagem, tá, você tirou a foto? É sempre necessário o equipamento? Não. O equipamento é necessário na minoria das vezes, só em situações específicas previstas pelo CONTRAN. E este equipamento aqui, utilizado para comprovação da infração, ele tem que ser previamente reconhecido pelo CONTRAN. Eu não posso utilizar um aparelho qualquer. Para que eu possa utilizar um radar na Polícia Rodoviária Federal para autuar excesso de velocidade, esse radar, primeiramente, tem que estar o quê? Autorizado. Tem que estar autorizado o uso daquele equipamento, ok? Bom, e as multas, elas têm que ser preferencialmente, sempre que possível, o código diz que sempre que possível, o auto de infração tem que ser lavrado com abordagem. O que é com abordagem? Com a parada do veículo, a identificação do condutor, certo? Mas há casos em que não é possível fazer esta abordagem. Neste caso, você pode lavrar o auto de infração sem abordagem ou, como o Código de Trânsito fala, sem flagrante, ok? Neste caso aqui, vai ser lavrado o auto de infração e vai ser expedido para o proprietário uma notificação para ele indicar quem era o condutor, ok? Ele vai ter um prazo para indicar esse condutor. Se ele não indicar quem era o condutor, considera-se que ele era, então, o condutor infrator. E se for uma empresa, uma pessoa jurídica, você notifica a empresa, certo? E a empresa não informa quem era o condutor. A empresa pode ser considerado infrator, vai perder os pontos? Não. Não vai. Então, o que o código fez para esses casos aqui? Sempre que a empresa for notificada e ela não informar quem era o condutor infrator, se for reincidente no prazo de 12 meses e houver uma nova notificação e a empresa novamente não informar quem era o condutor, essa nova infração deles vai vir com o valor de 2 vezes. Se foram 4 vezes durante o ano que ela foi notificada pela mesma infração e não informou o condutor, a 4ª notificação dela, da 4ª infração, a penalidade vai ser multa vezes 4, né? Que é o número de vezes que ela não informou o condutor infrator. Por isso, veio a legislação e previu o quê? As empresas, as pessoas jurídicas, né, detentoras de veículos, elas podem informar quem é o provável condutor, tá? Então, ela pode vir dizer assim, ó, este veículo aqui, quem sempre conduz este veículo é o fulano. Aí, se houver uma infração, uma autuação sem abordagem para aquele veículo, caso a empresa não informe quem era na notificação, vai ser considerado aquele que ela informou como sendo o provável condutor, ok? Para o quê? Para ela não sofrer aquela penalidade agravada, tá bom? Para que ela não venha sofrer aquela penalidade agravada. Bom, a autoridade de trânsito, ela julga a consistência dos autos de infração e ela aplica as penalidades. O que é julgar a consistência dos autos de infração? E, de acordo com a resolução 619, essa consistência do auto de infração pode ser feita por meio eletrônico. Exemplo, eu tenho PRF móvel. Ele é um equipamento eletrônico. Quando eu lavro o auto de infração lá, se eu erro
por exemplo, o número do prontuário do condutor, ele já me informa. Então, o próprio sistema, ele verifica a confiabilidade, né, a consistência das informações que eu estou inserindo nele. Exemplo, eu coloco lá, BR-364, quilômetro 2011. Olha, ele já vai lá e acusa que não existe quilômetro 2011 para BR-364. O que ele está fazendo? Ele está verificando a consistência do auto. Entretanto, quando o auto de infração é lavrado de forma física, ainda tem, né, o auto de infração físico, o agente, alguém tem que verificar o quê? Se aquele auto está ok. Alguém tem que conferir aquelas informações e inserir aquelas informações no sistema. Então, isso é julgar consistência do auto. Assim como é julgar consistência do auto, aquele julgamento que você faz do primeiro recurso, que é o recurso de defesa da autuação. Quando ele julga aquele recurso, a autoridade de trânsito está o quê? Julgando a consistência do auto de infração. Então, ela julga a consistência do auto de infração e ela também aplica as penalidades. Nós falamos que penalidades, só quem aplica é a autoridade de trânsito. Medidas administrativas, os agentes de trânsito e as autoridades de trânsito. Ambos têm competência. Entretanto, a aplicação de penalidade, só a autoridade. Por isso que o agente, o quê? Informa, através do auto de infração, que é utilizado para subsidiar a autoridade de trânsito no cumprimento deste dever, de aplicar a penalidade, ok? Requisitos do auto de infração. Existem alguns requisitos que eu elenquei aqui para vocês do auto de infração. Primeiro, só pode ser autuada uma infração por auto. Então, eu não posso ter um auto de infração com mais de uma infração. Exemplo, lavrei um auto de infração, coloquei lá, condutor sem CNH, veículo com licenciamento vencido. Atendi a legislação? Esse auto de infração, ele está consistente? Não, ok? Outro requisito, é proibido rasuras ou emendas. Bom, isso daí hoje já está caindo por terra, porque a maioria dos autos de infração são lavrados de forma eletrônica, né? Impossível rasurar hoje um auto de infração se lavrado na forma eletrônica, mas nós ainda temos autos de infração físico, então é requisito, né, é proibido que ele contenha rasuras ou emendas. A legislação também diz que a letra deve ser legível e azul, preferencialmente, né, azul, ok? Não é obrigatório, mas preferencialmente, sempre que possível, na cor azul, ok? E os autos de infração, eles podem ser lavrados em talões físicos. Quando lavrados em talões físicos, esses talões físicos serão confeccionados com 2 vias. Por que 2 vias? Uma fica com o agente autuador, a outra fica com o usuário que foi autuado. E o talão eletrônico, sendo que quando se utilizar de talão eletrônico, será impresso e entregue ao infrator sempre que possível. Então, neste caso aqui, não é obrigatória a impressão do auto de infração, ok? Sempre que possível. Se não for possível a impressão, esse auto vai seguir por correio, né? Através do quê? Da notificação. A notificação, ela tem todos os dados do auto de infração, ok? Falamos sobre auto de infração, requisitos de auto de infração. Vamos falar de forma bem sucinta dos recursos apenas para vocês entenderem os trâmites de um auto de infração. Então, eu, agente, lavrei o auto de infração, ok? Um sistema eletrônico fez a primeira análise de consistência, não encontrou nenhum erro, nenhuma rasura, pode ser um sistema eletrônico ou um sistema manual, né?
Verificou a consistência do auto. O auto está consistente, não tem rasura, não tem emenda, as informações colocadas ali estão ok, a placa daquele veículo é daquele veículo mesmo, né? Não é, eu não coloquei lá Gol, modelo GTI, e lá em cima a placa, quando você consulta, é de uma moto. Isso é inconsistência do auto, não é? Então eu coloquei informações conflitantes. A autoridade vem aqui, faz o primeiro julgamento de consistência, beleza, o que ela faz? Expede a notificação. Ela tem 30 dias para expedir a notificação. Não é para a notificação chegar na casa do infrator. É para a expedição. Por que 30 dias para a expedição? Porque ela tem que fazer a primeira análise de consistência. Então, ela tem um prazo de 30 dias para fazer a análise de consistência e fazer o quê? A expedição da notificação, beleza? Muita gente se engana com isso daí e faz recurso lá dizendo que a notificação chegou para ele após o prazo de 30 dias. Lembrem-se, na hora da prova, é a expedição da notificação, ok? Expediu a notificação, essa notificação tem que conter todas as informações do auto de infração, certo? Se ele, no prazo de 30 dias, deixou de expedir a notificação, esse auto de infração será considerado inconsistente ou irregular, será arquivado. Então, lavrei o auto de infração por algum problema lá no sistema ou problema interno do órgão, findou os 30 dias e o órgão não expediu a notificação da infração. O que tem que acontecer com esse auto? Ele tem que ser considerado irregular, ok? Considerou irregular, arquiva o auto de infração. Não, mas no prazo de 30 dias, ele conseguiu expedir a notificação. Aí tem dois detalhes importantes. Se o correio foi lá entregar essa notificação e ela foi devolvida em razão de endereço desatualizado, por quê? Porque a notificação ela é expedida para que endereço? Para o endereço do veículo que está lá no órgão executivo de trânsito no qual ele foi licenciado. Então, se o correio chegou lá e está desatualizado aquele endereço, não é obrigação do condutor, e nós vimos isso, manter o endereço atualizado, então é considerado como válida essa notificação, ok? A notificação é considerada como válida. Quando se tratar de infrações para componentes de missão diplomática, essa notificação ela é enviada para o Ministério das Relações Exteriores, ok? Bom, notifiquei, expedi a notificação no prazo de 30 dias, certo? Esta notificação, ela vai ter que delimitar o prazo para que seja apresentado o recurso de defesa da autuação. E esse prazo não pode ser inferior a 15 dias. Então, eu, Polícia Rodoviária Federal, vou notificar, né, um proprietário de um veículo de uma infração que foi lavrada para aquele veículo. Expesso uma notificação. O que eu faço? Eu faço uma conta. Ó, eu estou expedindo a notificação dia 30, hoje. Eu tenho que dar no mínimo 15 dias a partir do momento que essa notificação chegar para o infrator, ele tem que ter no mínimo 15 dias para interpor recurso. Então, eu vou expedir aqui e vou dar um prazo de 1 mês e meio. Nesse 1 mês e meio, o correio consegue entregar e eu garanto o quê? O prazo mínimo de 15 dias para ele interpor o recurso. Então, eu fixo lá. Dia 30 de abril, encerra o prazo para a interposição do recurso de defesa da autuação, ok? Esse prazo, a partir do momento em que o infrator é notificado, ele não pode ser inferior a 15 dias, ok? Beleza. Expedi a notificação e o indivíduo simplesmente
guardou e não interpôs recurso nenhum. Se ele guardou a notificação e entendeu que ele era um infrator e que ele tem que realmente pagar aquela penalidade, esse auto de infração vai ser considerado válido pela autoridade de trânsito, que vai fazer o quê? Expedir a notificação da penalidade. Vai notificar da penalidade, vai dar o quê? O prazo para o pagamento da multa, certo? Segunda situação, este condutor aqui, pode ser o condutor ou o proprietário, né, o infrator, ele vem e apresenta um recurso. Se ele apresentou o recurso, se o recurso for deferido pela autoridade de trânsito, não, realmente eu entendi que o José foi autuado por não ter CNH, mas quando eu fiz a consulta, ele possui CNH, o agente se enganou na hora de lavrar o auto de infração. Defiro o recurso dele. Se eu defiro, vai ser arquivado, ok? Se eu indefiro o recurso dele, aí ele pode fazer um recurso para a Jari. Eu indeferi, então o que eu faço? Eu notifico ele da aplicação da penalidade e dou a ele um prazo no mínimo de 30 dias para ele fazer o quê? Interpor recurso. O primeiro recurso, que é o recurso de defesa da autuação, ele faz para quem? Para a autoridade de trânsito. O segundo ele faz para a Jari. Ok? Ele vai fazer para a Jari do órgão, ok? Então, para a Jari do órgão, ele recorre de quê? Da imposição da penalidade. Recorreu para a Jari, dentro do prazo certinho, a Jari pode fazer duas coisas: deferir e mandar arquivar, e caso ele já tenha pagado, mandar devolver o dinheiro, certo? Ou, sendo uma suspensão do direito de dirigir a penalidade, ela pode simplesmente mandar arquivar o processo. Ou a Jari pode ainda entender, não, realmente ele cometeu a infração, realmente ele tem que cumprir com a penalidade imposta. Então, a Jari pode indeferir. Se a Jari deferir, arquiva. Se a Jari indeferir, notifica novamente para pagamento ou cumprimento da penalidade, ok? Então, a Jari notifica para o pagamento, se for a multa, ou cumprimento da penalidade, certo? E dá para ele um prazo de recurso de 30 dias. Esse terceiro recurso, ele pode fazer em caso de órgão da União. Quem são os órgãos da União? Polícia Rodoviária Federal é órgão da União? É órgão da União. Departamento Estadual de Trânsito é órgão da União? Não. DENIT é órgão da União? Sim. Ótimo. Então foi um órgão da União quem aplicou a penalidade. Ele pode recorrer para o CONTRAN se for infração gravíssima, se for suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses ou se for cassação. Nessas 3 situações, se a penalidade foi aplicada por órgão da União, o recurso vai para o CONTRAN. E aí nós vimos lá no início que o CONTRAN tinha competência para julgar recursos, não vimos? E nós vimos também que era o DENATRAN que tinha que instruir estes processos de recurso para o CONTRAN julgar. Não é isso que nós vimos lá no início? Então, se for demais infrações, se não se tratar, ou demais penalidades, se não se tratar desses 3 tipos de penalidade, penalidade de multa gravíssima, ou suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, ou cassação do direito de dirigir, ok? Ele vai fazer ele vai fazer o recurso para um colegiado da Jari. E nesse colegiado vai ter que participar o coordenador das Jares. Mas se aquele órgão só tiver uma Jari,
Tem como ele ter um colegiado especial? Não, colegiado especial é quando aquele órgão tem diversas JARes. Se ele não tiver diversas JARes e tiver uma única, vai ser a própria JARe que vai julgar o recurso dele em segunda instância, ok? Vai ser a própria JARe. No caso de penalidades aplicadas pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, quem vai fazer o julgamento em segunda instância são o CENTRANS ou o CONTRADIF. O CONTRADIF no caso de quem? Distrito Federal, tá? E o CENTRANS no caso dos demais estados e dos municípios, ok? Que horas são? 8h30. Bom, como eu disse, alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Fechamos aqui. A próxima aula nós vamos falar sobre crimes de trânsito, vai ser a nossa última aula, quinta-feira. Vamos dar uma pincelada ali, relembrando um pouco das resoluções que nós estudamos e vamos falar de crimes de trânsito.